Bora botar a mão na massa um pouco então? Eu trouxe aqui alguns exemplos que eu queria mostrar para vocês justamente onde a gente vai poder enxergar literalmente passo a passo como é que o hoisting está acontecendo no nosso código. Então a primeira coisa que eu estou fazendo aqui, vou abrir meu console, é justamente criar uma função chamada fofoca. E essa função vai receber uma variável de idade, por exemplo. E eu vou dizer que o valor default dessa idade é 0, ok? E agora aqui dentro eu vou fazer o seguinte, se a idade for maior do que 18, então a gente permite que haja um tipo de fofoca, tá? Se não, não. Então agora aqui eu vou fazer que se a idade for maior que 18, eu vou dizer console.log, né? E vou fazer assim antes, ó, vou criar aqui uma variável, ó, var nome, que vai ser Felipe, e vou jogar aqui no log assim, ó. Uma fofoca sobre o... E vamos colocar aqui a variável Felipe, a variável nome. Isso aqui eu vou trocar então para uma template string. Pronto, agora a gente tem aqui então um console log daqui do lado. Caso contrário, né, else, eu vou colocar aqui no log nada a opinar. Pronto, criei uma função chamada fofoca. Agora ao chamar ela, se eu não passar nada, ela vai por padrão ter o valor 0. E aí ela vai me dizer que não tem nada a opinar. Mas digamos que eu passe aqui então a informação, sei lá, 20, agora ele passa a me mostrar aquele resultado. Porém, o que acontece se na minha função eu colocar um debugger aqui? Agora, ao chamar a nossa função, o que vai acontecer é que eu vou visualizar aqui uma parada, né? Tem um breakpoint acontecendo aqui, e nesse aqui nós temos a engine parando a execução do nosso código, porém aquela etapa de tokenização, de otimização já passou. Então, nesse momento aqui, o que a gente está conseguindo enxergar, na verdade, vou aumentar meu console aqui para a gente ver, a gente consegue acessar, por exemplo, a variável idade, que foi a que a gente recebeu, 20, e eu consigo também acessar a variável nome. Ela vem com o valor de undefined. Por que ela tem valor de undefined? Porque em um dado momento a nossa engine já passou pelo nosso código, identificou que existe a variável nome que vai ser criada mais para frente e içou ela, alocando um espaço de memória para ela, porém com valor de undefined. Então muita gente coloca um if assim, por exemplo, o meu if nunca vai entrar aqui, ou nesta ocasião ele nunca vai entrar aqui. Mas isso não interessa, a engine já viu que aquela variável vai ser criada em algum momento e já alocou um espaço dedicado para ela. Então se eu for passo a passo aqui agora, quando chegar nesse momento, agora sim a nossa variável nome passa a receber um valor de Felipe. Então agora se eu procurar por ela, ela tem o valor Felipe. Notem que isso é diferente, ter o valor de undefined é diferente de quando uma variável realmente não existe. Por exemplo, a variável sobrenome não existe. E aí ela dispara um erro no meu console. Ela acaba dando um troço no nosso código. Vocês lembram que a gente discutiu isso no episódio anterior, né? E vocês devem lembrar também que eu comentei que as functions também são um token que acaba sendo içado. Então se eu colocar aqui, por exemplo, console.log, tá? De uma função que ainda não existe, eu vou criar uma função que será qual é meu nome. Vocês sabem que o JavaScript permite usar acento, né? Não é uma boa prática, não estou aconselhando a fazer, estou só usando aqui a título de curiosidade. Então eu vou jogar um console log disso aqui, e depois de eu fazer esse console log, eu vou criar uma função chamada qual é meu nome, e essa função vai retornar, por exemplo, né, Felipe. Então, quando eu der Enter aqui, vocês vão reparar que ele conseguiu funcionar normalmente. O que aconteceu então? Se vocês acrescentarem aqui um debugger, a gente parou ali naquele momento antes de começar a executar o nosso código, então foi criada uma máquina virtual só para isso, e a gente pode ver aqui na linha 2, onde acontece o console log, já existe a nossa função. Ou seja, a função já foi içada, ela já foi trazida para cima, alocada na memória e assim ela já pode ser executada. Uma outra coisa interessante também é que a gente pode marcar essa linha aqui para depuração, porém a gente não pode marcar esta. Por quê? Agora vocês sabem por quê. Porque essa instrução já foi executada, ela já foi içada, a função já está declarada e, portanto, tu não pode marcar o teu depurador para parar naquele momento, pois é um momento que nunca vai acontecer. E é isso aí, vocês acabaram de ver o hoisting na prática, né? E agora nos próximos episódios nós vamos ver como que a linguagem evoluiu para trabalhar ainda melhor com hoisting e nos dando também poder para poder manipular um pouco melhor isso tudo.